Olá, encarnados apaixonados. Sejam bem-vindos ao Notícias do Benfica hoje, tudo sobre o glorioso. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de todas as novidades e emoções que envolvem o nosso amado Benfica. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o maior clube português. Estão prontos para essa jornada cheia de paixão? Então vamos lá. Começamos com as últimas notícias do Benfica. Gonçalo Ramos já não pensa no Benfica, só tem os olhos em Paris. Em entrevista exclusiva ao Desporto ao Minuto, o antigo dirigente do Benfica acredita que Petar Musa estará a postos para o clássico da Supertaça diante do FC Porto, salientando que Gonçalo Ramos poderia entrar condicionado se fosse a jogo contra os portistas. A menos de uma semana do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao FC Porto, que marca o arranque oficial da temporada em Portugal, o Benfica está em vias de perder Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain. O internacional português, que foi o melhor marcador dos encarnados na época passada, tem tudo acertado para se mudar para os campeões franceses e já nem deverá participar no clássico ante os azuis e brancos, que acontece na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto, em Aveiro, a partir das 8h45 da noite. Dado que o Benfica poderá não contar com um dos jogadores mais influentes nas escolhas de Roger Schmidt na temporada transata, o Desporto ao Minuto partiu à conversa com Gaspar Ramos, antigo chefe do Departamento de Futebol dos Encarnados, para recolher a sua opinião sobre o fecho iminente deste negócio que irá levar o avançado luso para a capital francesa. O antigo dirigente das Águias considera que a saída de Gonçalo Ramos neste mercado de verão era inevitável, por conta do grande número de clubes europeus interessados no dianteiro, mas sublinha que o negócio poderia ter sido fechado há já algum tempo, de forma a evitar uma saída de um dos pilares da equipa numa semana tão importante como esta. Esta ideia de que o Gonçalo Ramos ia ser negociado já está a ser debatida há bastante tempo. Em face disso, não temos os elementos que a direção do Benfica tem, mas eles sabem a razão que justificava este trajeto e a fundamentação. Certamente se aperceberam de que o Paris Saint-Germain estaria interessadíssimo e que iria concretizar o negócio. Face ao volume financeiro que está em causa, acho que se tinha de encarar a sério a possibilidade de o vender, começou por dizer Gaspar Ramos, olhando ainda para a parte financeira do negócio, que deverá chegar aos 80 milhões de euros. Os números eram muito elevados e tem de se considerar a gestão desportiva e financeira simultaneamente, sobretudo nestes casos e num clube como o Benfica que tem uma estrutura financeira que abrange várias áreas. Estou de acordo que já deveria ter sido tomada uma decisão, independentemente de não conhecer os dados para emitir uma opinião sólida, para que em tempo devido se pudesse conseguir uma alternativa, que entretanto já deve existir. Se está a admitir a possibilidade do Gonçalo Ramos ser vendido, certamente que já há um plano B para a aquisição de um outro jogador. Admito que este negócio já pudesse ter sido concretizado. Mas se há um plano B devidamente estruturado, poderá não ser para este jogo, com o FC Porto, mas para os do campeonato que são os que mais importam, vincou. Questionado sobre se o Benfica não poderia ter protelado o negócio com o PSG por forma a Roger Schmidt poder contar com o jogador no duelo diante do FC Porto, Gaspar Ramos admite que isso tenha estado em cima da mesa, mas recorda que há mais partes interessadas na operação além do Clube da Luz. Podia ter adiado a conclusão do negócio, mas há 3 partes interessadas. Não sabemos a razão que justifica essa posição do Paris Saint-Germain, de querer contar com Gonçalo Ramos nesta semana. Perante os valores que estão em causa, o Benfica também não quererá deixar fugir o negócio, vaticinou Gonçalo Ramos. Gaspar Ramos destaca ainda a importância que Gonçalo Ramos tem no modelo de jogo de Roger Schmidt, e que, talvez por esse apreço pelo jogador, o negócio esteja apenas a ser fechado nesta altura. O Gonçalo Ramos é um jogador que tem um estilo muito próprio, e por isso é que o treinador gosta muito dele. Não é fácil arranjar um jogador com as mesmas características dele. Pode arranjar-se um idêntico ou que até seja melhor em outros aspectos, mas, globalmente, o Gonçalo Ramos é um jogador que encaixa muito bem no modelo de jogo que Roger Schmidt implantou. Talvez seja essa a razão que protelou um pouco mais a decisão. O treinador fez muita força no sentido dele não sair, frisou Gaspar Ramos. Do ponto de vista emocional, o antigo dirigente dos encarnados sublinha que a melhor opção é mesmo Gonçalo Ramos falhar o encontro com o FC Porto, dado que o jogador poderia já estar com a cabeça na mudança para o PSG em vez de estar focado no clássico do próximo dia 9 de agosto. Pode acontecer isso de ele não estar totalmente focado na partida. É uma questão que não pode ser controlada e o próprio jogador não controla isso. Há uma natural defesa que pode acontecer. O jogador sabe quem tem a merecer um contrato e que pode perdê-lo se, por exemplo, tiver uma lesão grave. Isso tudo pode influenciar psicologicamente. Nesse aspecto, acho que não há qualquer desvantagem em o Gonçalo Ramos sair porque, perante a situação que está a viver, ele só tem os olhos em Paris, vaticinou o ex-dirigente das Águias. Quem deverá sorrir com esta saída é Petar Musa. Dado que o Benfica deverá entrar em campo sem aquele que foi um dos elementos cruciais no título alcançado na temporada passada, o croata deve ser escolhido por Roger Schmidt para assumir a titularidade contra o FC Porto. Gaspar Ramos acredita que a equipa do Benfica vai conseguir fazer um bom jogo diante do rival mesmo sem Gonçalo Ramos, prevendo que Musa poderá entrar ainda mais motivado para este duelo da Supertaça Cândido de Oliveira. Eu acho que está preparado. Este é um jogo que ainda o vai motivar mais porque tem a possibilidade de exibir as suas capacidades ao mais alto nível. Mas o Musa não tem as características do Gonçalo Ramos. É um jogador de referência na área, o Gonçalo é um homem que se solta mais e que percorre mais espaços.
Portanto, não é o mesmo jogador. No meu ponto de vista, é o único que pode ser alternativa ao Gonçalo Ramos nesta altura, frisou. Numa altura em que se apontam nomes como Santiago Giménez e Lucas Beltrán para suceder a Gonçalo Ramos, Gaspar Ramos diz acreditar que o Benfica já tem encaminhado este dossiê. Ainda falta quase um mês para o fecho do mercado e penso que não seja um problema. O scouting do Benfica tem, certamente, estruturadas as opções possíveis. Não sou eu que vou apontar este jogador. Do pouco que já vi dele, o avançado do Feyenoord, Giménez, tem características mais parecidas com as do Musa do que propriamente com as do Gonçalo. Mas o Benfica já estará orientado para oferecer ao treinador o jogador com as características que mais lhe podem vir a interessar, finalizou. Momento de afirmação. É agora ou nunca. Musa pode ter no jogo da Supertaça, diante do FC Porto, em Aveiro, na próxima quarta-feira, uma oportunidade de ouro para dar novo passo rumo à sua afirmação na Luz, apontado que está a titularidade perante a iminente saída de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain, que irá privar Roger Schmidt daquele que foi o melhor artilheiro da Luz na época passada. Do alto da sua experiência, o treinador Vítor Manuel, em curta conversa com a bola, fala em momento de afirmação para o avançado croata, que até poderá fazer esquecer o internacional português, considera a venda de Ramos uma inevitabilidade perante os valores que foram colocados em cima da mesa. Saindo Gonçalo Ramos, Petar Musa avança na Supertaça. O que dará ao croata à equipa, Musa, sempre que foi chamado e com maior ou menor utilização, mostrou ser jogador eficaz, com golo. Pode não ter a mobilidade de Gonçalo Ramos, mas esta poderá ser a sua grande oportunidade. Se for ele o substituto de Ramos, será a primeira vez que assumirá a titularidade num jogo com esta importância, com um troféu em jogo. Mas será também momento de afirmação para tirar ilações para o futuro, e pode Petar Musa ambicionar a ter papel de destaque como titular durante a época. Musa é um jogador com características especiais. Hoje pretende-se que um ponta de lança seja móvel pelo centro, pelas faixas. Ele é o verdadeiro 9 com cheiro a golo, felino, conhece bem o jogo e tem um grau de eficácia muito alto. O Benfica, saindo o Gonçalo, vai com certeza ao mercado, mas se for dada a chance a Musa, pode ter nele uma solução muito eficaz e se calhar não será tão preocupante assim a saída de Ramos. Faz bem o Benfica em aceitar vender Gonçalo Ramos neste defeso, creio que faria bem ao Gonçalo Ramos ficar mais um ano no Benfica, para se afirmar. Mas pelos valores que se fala, é impossível aos clubes reter os seus talentos. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso vídeo. Mas não se preocupem, amanhã estaremos de volta com mais notícias emocionantes sobre o glorioso Benfica. Enquanto isso, continuem apoiando o time e compartilhando o amor pelo Benfica com todos. Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e comentar suas opiniões. Este foi o nosso canal trazendo todas as novidades do Benfica. Um grande abraço a todos e que venham muitas vitórias para o nosso time do coração. Can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.